Olá, vamos agora para a nossa segunda aula de figuras de linguagem com a literatura. Figura de palavras ou tropos. Então é a figura de linguagem, são as figuras de linguagens que vão tratar do sentido da palavra. Vamos ver aí as três primeiras aí. Metáfora e comparação. O que é a metáfora? Metáfora é uma comparação implícita, ou seja, escondida. Já a comparação, ela é explícita, ou seja, aparece o conectivo de comparação. Vamos ver aí os exemplos. Catarina é uma flor. Nós temos aí comparando Catarina com uma flor. Como não existe o conectivo de comparação, nós temos uma metáfora. Já no exemplo 2, aí embaixo, Catarina é como uma flor. Aparece o conectivo de comparação como. Se ele está explícito, aparecendo, então nós temos uma comparação. Metonímia consiste na utilização de uma palavra no lugar da outra, com o qual haja uma relação de sentido. Olha o exemplo aí. Gosto de ler Machado de Assis. É óbvio que eu não vou lá pegar os ossinhos de Machado de Assis e começar a ler o Machado de Assis. Eu gosto de ler a obra literária de Machado de Assis. Então, gosto de ler Machado de Assis Machado de Assis foi trocado pela expressão obra literária, ou melhor, invertido, né? Obra literária de Machado de Assis foi trocado por apenas Machado de Assis. Perífrase ou antonomásia. O que são esses nomes escabrosos? Parece até um xingamento. Vamos ver aí. Ela designa um ser através de alguma de suas características ou atributos, ou de um fato que o celebrizou. Então, nós temos aí, se eu falo a cidade maravilhosa, todo mundo sabe que eu estou falando do Rio de Janeiro. Então, vamos lá ao exemplo. A cidade maravilhosa continua atraindo visitantes do mundo todo. Eu não preciso falar a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro continua atraindo visitantes. Eu posso trocar Rio de Janeiro por apenas cidade maravilhosa, por essa expressão que vai designar essa expressão que é célebre, né, no mundo inteiro. Quando se fala cidade maravilhosa, todo mundo sabe que é o Rio. Então, trocamos aí o Rio de Janeiro pela expressão que celebrizou o Rio de Janeiro. Sinestesia, outro nome aí estranho, né? Que de repente vocês nem têm ouvido falar ainda. O que é sinestesia num texto literário? Bom, a sinestesia nada mais, nada menos é do que trazer com palavras, né, os sentidos, os 5 sentidos que nós temos: o olfato, o tato, o paladar, a audição e a visão. Então, essas palavras elas se reúnem para mostrar essas sensações. Vamos ver aí num trechinho de recordação de Cecília Meirelles. Agora, o cheiro áspero das flores lava-me os olhos por dentro de suas pétalas. Olha aí, nós temos 2 sentidos sendo colocados aí no texto. Cheiro áspero. Bom, com o que a gente sente o cheiro? Com o olfato. Áspero a gente sente com o tato. Então, nós temos aí uma sinestesia. Ela coloca essa sensação nas flores. Sensação do olfato e do tato. Figuras de pensamento. Nós temos aí hipérbole e antítese. O que é a hipérbole? A hipérbole é o exagero intencional. Vamos ver aí o exemplo num trecho da música de Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. 1 milhão de amigos aí é um exagero, né, de forma literária. E também nós podemos falar, chorei rios de lágrimas. Ninguém chora rios de lágrimas. Ou então, morri de rir.
Ninguém morre de rir, entenderam? Então, isso são hipérboles intencionais do autor, do enunciador. Agora, a antítese. A antítese, ela é constituída pela expressão de ideias opostas com palavras. Ela é uma aproximação de palavras que expressam sentidos opostos. Exemplo: não existia som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, noite, não e sim. É a música Certas Coisas, de Lulu Santos e Nelson Mota. Nós podemos ver aí nesses versos as antíteses. No primeiro verso, som, silêncio. No segundo, luz, escuridão. No terceiro, nós temos até duas, né? No terceiro, não, perdão. No quarto verso, nós temos duas antíteses, dia e noite, não e sim. Então, a antítese, ela é a oposição de ideias entre palavras, palavras que expressam ideias opostas. É muito importante a gente frisar isso. Antíteses, palavras que expressam ideias opostas. Vocês vão entender por que eu estou frisando bem isso no próximo slide. Olha aí por que eu frisei bastante a ideia da antítese. Porque nós temos também o paradoxo ou oxímoro. O que é o paradoxo? Ele reúne ideias contraditórias dentro de um contexto. A antítese reúne palavras opostas. O paradoxo é diferente da antítese. Então, ele traz ideias contraditórias. Vamos ver aí o exemplo nesse célebre fragmento de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Nós temos aí ideias contraditórias. Se ele é um fogo, a ideia do fogo é arder. Sem ver, a gente vê o fogo arder. Né? É um contentamento. A ideia do contentamento é estar feliz. Olha a ideia do descontente, é estar infeliz. Dor que desatina sem doer. A ideia da dor é sentir dor. Como que ela não dói? Então, são ideias contraditórias. Tá? Então, antítese são palavras opostas. E paradoxo, ideia contraditória. Então, vamos aí a mais uma das nossas figuras de linguagens, que essa também dispensa apresentação, né? Prosopopeia ou personificação. O que é ela? O que são elas? São quando a gente coloca sentimentos humanos, características humanas em seres que não são humanos. Nas mesas, cadeiras, na viola, nos pássaros e assim por diante. Olha um exemplo aí do samba Candeia. Ora chora cavaco, ora chora viola. Já disse pro samba que eu não vou me embora. Então, quem souber cantar aí, pode cantar esse sambinha aí. Aqui, nesse trecho aqui, nesses versos, nós estamos vendo que o cavaco, ele chora, que a viola chora. Quem é que pode chorar? Somente o ser humano. Então, nós temos aí a personificação do cavaco e da viola. Então, isso é a personificação ou prosopopeia. E nas duas últimas figuras de linguagens, nós temos eufemismo e gradação. Também são bem facinhas, estão no nosso dia a dia. O que é o eufemismo? É quando eu quero amenizar a mensagem, eu quero suavizar a mensagem. Vamos ver aí o exemplo? Ficou fora do concurso de modelos, pois era desprovido de beleza. A expressão desprovido de beleza foi colocado no lugar de
feio, né? Ele ficou feia, né? Não se sabe quem foi o modelo aí que foi desclassificado. Então, para não falar assim, ficou fora do concurso de modelos, pois era feio ou feia, colocou-se uma suavidade na fala, desprovido de beleza. Então, o eufemismo é isso, quando eu quero suavizar. Ah, fulano partiu desta para melhor. Ou seja, o fulano morreu, né? O fulano já não está mais entre nós. Mas para eu não falar de uma forma reta e que pode causar dor, muitas das vezes, eu uso passou desta para melhor. A gradação, que é a nossa última figura de hoje, nós temos nós temos a gradação aí. É a figura que vai utilizar uma sequência de maneira gradativa. Pode ser do menor para o maior ou do maior para o menor. Vamos ver aí o exemplo. De repente, o problema se tornou menos alarmante, ficou menor, um grão, um cisco, um quase nada. Nós vemos aí que o problema ele foi diminuindo. Ele era grande, ele era muito alarmante, então ele era grande, então ele ficou menos alarmante, ficou menor, um grão, um cisco, um quase nada. Espero que vocês tenham conseguido entender. Deem aí o joinha de vocês e coloquem nos comentários as dúvidas que ainda ficaram.